Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo, agora falando de história, especificamente o assunto vai ser sobre trabalho e trabalhadores, né? A gente vai entender o que é trabalho, como isso nasceu no passado, né? Surgiu no passado, o que os trabalhadores fazem, o que o trabalho ajuda os trabalhadores, né? E como que tudo isso é registrado. Então, aqui a gente percebe, ó, por exemplo, as imagens de trabalhos, exemplos de trabalhos feitos no passado. Por exemplo, a pessoa acendia a luz de rua com um lampião, tá vendo? Hoje a luz é elétrica. Antigamente, a recepcionista ou telefonista, ela usava um equipamento todo cheio de botõezinhos. Hoje, como que ela faz? Ela utiliza os computadores, um headphone, tá vendo? Então, a gente percebe que houve mudança, transformações nas formas de trabalho, e isso foram registrados para se tornar fontes históricas. Então, como que isso surgiu? Ao longo da história, sempre as pessoas precisaram buscar alimento e proteção, né, dos perigos para sobreviverem. E como que elas foram fazendo isso? Elas foram aprendendo que era necessário desenvolverem ferramentas de trabalho para se adaptarem e viverem na natureza, né? Então, que ferramentas de trabalho? Vamos entender como elas surgiram. Então, as primeiras formas de trabalho foram ferramentas feitas de pedra ou objetos, né? Instrumentos, ferramentas feitas de pedra e de madeira para serem usados na pesca, na caça, na agricultura, para proteção, né? Construção de moradia. Então vamos ver como que isso surgiu. Olha só aqui um exemplo, tá vendo? Na Idade da Pedra, bem lá antigamente, a gente tinha aqui as pessoas criando, né, montando as suas ferramentas de trabalho. Olha como elas eram, né? Eram ferramentas de madeira e pedra que andavam juntos ou podia ser separado para poder cavar, por exemplo, para ajudar a construir a moradia, tá? Bom, então o que seria trabalho? Trabalho é uma ação, né? É algo que eu faço acontecer. Uma ação eu faço acontecer, né? Trabalho é uma ação que produz ou faz ou realiza, né? Algo para obter ou ter o sustento do trabalhador. Por que o sustento do trabalhador? Né? Para eu poder viver, né? Sustentar, viver. Então, esses registros das relações de trabalho foram feitos ao longo do tempo e foram usadas como fontes históricas, para a gente entender, como a gente viu lá o caso do lampião com a luz elétrica, no caso da recepcionista que usava botõezinhos e que foi para computador, né? Então, através de imagens, instrumentos, objetos, né, que são os instrumentos e textos. Bom, esses registros de trabalho que são fontes históricas, eles mostram as transformações nas formas de trabalho, né? Então, por exemplo, olha as transformações aqui, ó. Eu consigo registrar. Primeiro, era foto preto e branco, foi para colorida. Mostra que isso era do passado e que isso é do presente, atual. Mostra que as pessoas estavam trabalhando, tinha muito mais pessoas para trabalhar, então era mais forma mais, né, manual. Aqui eu já tenho máquinas, tá vendo? Máquinas. E assim por diante, olha, máquinas, né, mais avançadas e modernas. Bom, o trabalho é de todos. No trabalho, as pessoas dependem uma das outras. O que alguém produz ou realiza vai facilitar a vida do outro. Olha só aqui um exemplo. Então, eu tenho aqui a família do Paulo e do Carlos. A família do Paulo, o Paulo é a pessoa que vai trabalhar na fábrica onde são feitos os tratores, né? E a família desse rapaz, que é o Carlos, que vive no campo, ele utiliza o trator que o Paulo produziu na fábrica onde ele trabalha. Então percebe que um ajuda o outro? Então, por exemplo, eu só consigo comer uma pizza, né, porque eu dependi de outra pessoa para entregar, de outra pessoa para preparar aquela pizza. Então significa o quê? No trabalho as pessoas dependem uma das outras, né? O que alguém produz, por exemplo, a pizza, vai ou realiza, né, ou faz, vai facilitar a vida do outro. Então eu pedi a pizza, pô, vai facilitar a vida para mim, por quê? Eu não tinha condições, não estava com tempo de fazer a comida, então eu vou pedir a pizza que outra pessoa fez. Então o que alguém produz, realiza, vai facilitar a vida do outro. Exemplo do trator. Uma pessoa
produziu aquele trator na fábrica e a outra usou esse trator para poder fazer a colheita das plantações, tá bom? Bom, é difícil a pessoa produzir sozinho todos os produtos e serviços que ela precisa. Elas dependem umas das outras, como a gente viu. Então, as pessoas trocam produtos e serviços com outras pessoas. Isso significa, traduzindo, interagir socialmente. É relacionar-se em grupo, tá? Então, todo mundo aqui se relaciona. Olha aqui na fábrica, tá vendo? Ó, todo mundo se relaciona, né? Então, um depende do outro. O trabalho de um facilita o trabalho de outro. É pelo trabalho e a forma que trabalhamos que produzimos produtos, mercadorias ou bens materiais e serviços, tá? Isso se chama organização social, tá bom? Bom, há vários tipos de trabalho. Não tem trabalho somente físico ou somente mental, tá? Todos exigem esforço físico e intelectual. Esforço físico é você fazer acontecer com os movimentos, com o seu organismo. E somente mental, que é o intelectual, é você pensando, usando a cabeça, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores. Bom, os direitos dos trabalhadores, para muitos, o trabalho é o único meio de se obter sustento. O que é isso? Obter o alimento, a moradia e tudo o que se precisa para se viver. Na sociedade atual, na vida atual, as pessoas trabalham por quê? Para quê? Para receberem dinheiro. E por quê? Porque elas querem investir, ter mercadorias, produtos, serviços e também para sustentar e sobreviver, né? Então, por isso que o trabalho é tão importante, porque as pessoas trabalham, elas trabalham para quê? Para receber dinheiro. Por quê? Porque elas querem comprar, né, mercadorias, produtos, serviços ou até mesmo, inclusive, o mais importante, para sustentar e sobreviver. Bom, há 200 anos atrás, os trabalhadores eram homens, mulheres e crianças recebiam salários bem mais baixos, né? Ganhavam dinheiro, muito menos dinheiro que os homens, fazendo o mesmo tipo de serviço. E também não haviam leis para se estabelecer o limite de tempo de horas de trabalho, né? Sempre isso, nunca colocando em risco, jamais colocando em risco ou em perigo essas pessoas, tá bom? Então, por exemplo, aqui a gente vê nitidamente uma criança que ela trabalhava no passado, tá vendo? É uma criança. Então, não tinha lei que falava quanto tempo que trabalhava mais do que 8 horas, hoje 8 horas é o que é permitido por lei, né? As crianças trabalhavam, hoje as crianças não podem trabalhar, crianças com menos de 14 anos, né? Olha aqui outros exemplos. Um exemplo do passado e um exemplo do presente. Crianças trabalhando, ambas, mais presente, né? É assim, recente. Porque ainda existe gente que não respeitam as leis, né? Então, ó, percebem? É proibido isso. Então, atualmente, o trabalho é proibido para crianças menores de 14 anos, ou quem trabalhar dos 14 aos 16 é permitido apenas como aprendiz, vai lá só para aprender, né? Não tem obrigação de trabalhar, né? E mesmo assim ainda tem lugares que as crianças trabalham, como a gente viu aqui, ó. Isso aqui é uma foto de 2013, é recente, isso daqui é de 1906, é bem antiga, né? E mesmo assim ainda tem crianças que trabalham. Olha só, aqui, ó, um cartaz que reforça o quanto é importante proibir e acabar com o trabalho infantil, né? Eles até definiram um dia, que é 12 de junho, que defende os direitos da criança, do Estatuto da Criança. Então, o dia 12 de junho foi eleito o Dia contra o Trabalho Infantil. Nenhuma criança pode trabalhar antes da idade mínima. Por quê? Porque fazer qualquer tipo de atividade de trabalho prejudica a saúde, a educação e o desenvolvimento da criança, né? Mais tarde, quando ela for um adulto, isso daí vai fazer toda a diferença se ela trabalhar, né? Porque ela precisava ter
feito tudo isso, ter tido saúde, educação e desenvolvimento para ser um adulto, um cidadão ou um adulto saudável, né? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho voluntário. O que é o trabalho voluntário? É um trabalho sem remuneração. A pessoa não ganha dinheiro. Isso é sem remuneração. Sem remuneração é não ganha dinheiro, tá bom? Remunerar é ganhar dinheiro, mas como a gente está falando sem remuneração, então sem ganhar dinheiro, tá? Então é onde a pessoa se dedica a talento. O que é o talento? Dedica o que sabe, o que ela mais sabe fazer. E tempo para ajudar outras pessoas. Exemplo, a gente tem algumas instituições como o Teto Brasil e Amigos do Bem. Vamos entender isso daí um pouquinho melhor? Então, olha só. O Teto Brasil é uma organização internacional, ou seja, não é só do Brasil, é no mundo inteiro. Não tem fins lucrativos. O que é isso? Não ganha dinheiro com isso, tá? E que trabalham pela defesa dos direitos das pessoas, ou seja, que vivem em moradias precárias. O que é moradias precárias? Ruins. Olha só aqui, ó. Ou não vivem em moradias ruins, ou então nem tem moradia, vive debaixo da ponte, por exemplo, tá bom? Ou então vive largado por aí, né? Então essa organização, Teto Brasil, ela trabalha para defender os direitos das pessoas que vivem em moradias ruins. Como? Olha só, através do trabalho voluntário, né? Então tem o Teto Brasil que fica na América Latina. Na América Latina é assim, tem a Argentina, o Brasil, o Uruguai, né? Todos esses países aí. E o Teto Brasil também é responsável, principalmente por construir moradias, casas, porque as pessoas não têm onde morar ou moram de forma ruim, precário. Promove, dá educação para as crianças, promove, dá projetos de melhoria nos bairros. E isso diminui a desigualdade, né, as diferenças na sociedade, tá bom, pessoal? Deixa o seu like lá depois e bom estudo até o próximo vídeo. Um abraço!